Olá meninas, tudo bem com vocês? Já faz um tempo que eu queria estar trazendo uma aulinha para vocês, mostrando para vocês como que a gente faz o quadradinho da vovó, para que ele fique perfeito em questão de fechamento e acabamento também, né? Atrás tudo direitinho e na frente a gente fazer o fechamento dele de uma forma que fique correto, que fique legal, porque as nossas peças vão estar sempre em ordem, né? Esse quadradinho aqui da vovó, que a maior parte das pessoas já conhecem, a gente usa para tudo quase, né? Tanto para vestuário, como para mantas, para os nossos sofás, para pé de cama, e tudo que você imaginar, você pode estar usando o quadradinho da vovó. E aqui eu tô usando o fio amigurumi, que é um fio um pouco mais grosso. É esse daqui, um fio um pouco mais grosso, né? Peguei várias cores, porque depois eu vou estar mostrando também, vou estar mostrando para vocês o quadradinho da vovó, ele colorido, né? Como a gente começa e como que faz as trocas de cores para que fique perfeito. Isso aqui eu vou estar mostrando também depois. Então, o amigurumi, né? Aqui ele é um fio de algodão mercerizado, que a maior parte das pessoas já conhece. É um fio que tem bastante no novelo, ele tem 254 metros, né? Ele pede uma agulha entre 2 a 4, né? Então, ele é uma espessura bem legal. E eu vou usar uma tesoura. Aqui eu trouxe os marcadores, as agulhas de costura tipo tapestry, e aqui eu vou usar uma agulha número 3, tá? A número 3 para mim é muito boa para usar o amigurumi, mas usar o fio amigurumi quando eu estou fazendo peças que não é o amigurumi, porque quando é o amigurumi eu uso a 2,5, para mim fica melhor. Daí, vou deixar essas coisas para lá, para não poluir aqui o ambiente, né? Então, agora, vamos começar. Eu vou usar aqui uma cor amarela mesmo, que é uma cor forte, que dá para enxergar bem, tá? E o nosso começo, a gente sempre começando com o anel mágico. Eu tenho uns vídeos aí para trás que mostra como fazer o anel mágico, mas aqui eu vou estar mostrando para vocês também. Então, a gente deixa uma quantidade de fio, eu deixo mais ou menos um tamanho dos 4 dedinhos, né? Daí, eu venho aqui, faço uma volta e faço no meu dedo como se fosse um X. Agora, eu passo aqui por baixo a agulha, trago o fio pra mim, ó. Antes de tirar do dedo, eu faço uma correntinha. Pronto. Daí, eu vou com calma, tiro do dedo pra não machucar, não ficar uma linha por cima da outra mais do que o que tem que ficar, né? Ficar direitinho na realidade. Agora, eu vou fazer, já fiz uma corrente, eu preciso 3, então, eu vou fazer 2 e 3. Nessa terceira, eu vou colocar um marcador. Porque depois você vai fechar nela. Daí, quando você chega, você fala, mas onde que tá a terceira correntinha? Então, vou colocar um marcador. Agora, aqui eu vou fazer mais 2 pontos. Eu preciso 3. A corrente representa 1, então, 2 e 3. Agora, vou fazer 2 correntes. 1, 2. Daí, vou fazer de novo 3 pontinhos. 1, 2 e 3 pontos altos. Também tem o vídeo sobre como fazer o ponto alto. 2 correntes, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E 2 correntes. Então, o que que eu fiz aqui? A gente precisa 4 grupos de 3. Então, eu tenho 2 correntes,
dois grupos de 3, o segundo grupo de 3, 3 correntes. Terceiro grupo de 3, 2 correntes. Desculpa, aqui é 2 correntes aqui atrás. Sempre no intervalo, 2 correntes, né? Então, 3 grupos, 2 correntes. 3 grupos de 3, 2 correntes. No final, ficou 4 grupos de 3, terminando com 2 correntes. Agora, eu vou puxar tudo. Fechei o meu anel mágico. Eu gosto de fazer bem fechadinho. Agora, aqui, vou lá na terceira correntinha, lá onde eu tinha colocado o meu marcador, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou tirar o marcador. Aqui, vou puxar tudo, que é o ponto baixíssimo. Pronto, então, o nosso quadradinho já tá pronto. Agora, eu vou andar com ele até aqui, nesse espaço de 2 correntinhas que eu fiz anterior. Então, eu vou pegar aqui o ponto baixíssimo, ó, nesse segundo ponto, pegando as 2 linhas. Vou puxar o ponto baixíssimo. Pronto. Vou de novo, no próximo, no terceiro ponto, puxo. E agora, vou lá na abertura também e puxo. Então, eu andei daqui até lá com ponto baixíssimo. Um em cima de cada ponto. Olha como ele não fica visível, ela não fica tão diferente dos outros que já estão prontos. Agora, 3 correntes. 1, 2, 3. Coloco o marcador de novo. Quando eu enxergo, eu não preciso estar colocando o marcador, mas aqui as alunas têm muitas dúvidas sobre onde que é o terceiro ponto. Então, coloque o marcador, para quando você chegar, ele já tá aqui pronto, é só você fazer o fechamento. Então, mais 2 pontos. 2 correntes. Mais 3, que é o cantinho aqui. Então, o cantinho agora, na segunda carreira, ele fica com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Agora, eu vou para o próximo canto. Eu vou fazer uma corrente, só uma. E vou lá para o próximo canto. 1, 2 e 3. Agora, 2 correntes. 1, 2. Agora, 3 pontos. Então, tô terminando o meu segundo cantinho aqui do quadradinho da vovó. Então, ficou um canto, segundo canto. Vou passar pro terceiro, uma corrente só. 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos no mesmo lugar. Que é o terceiro cantinho. Tudo ponto alto, gente. Tá? Aqui só usamos o ponto alto e o ponto baixíssimo e a correntinha. Uma corrente, agora vou lá pro próximo. 1, 2, 3. 2 correntes. Mais 3. Uma corrente. Agora, eu vou lá onde eu coloquei o marcador e vou posicionar a agulha, tirar o marcador e fechar o ponto baixíssimo. Então, aqui ficou assim, na segunda carreira, ficou um canto, que é 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Vou passar para o segundo canto, eu faço no intervalo uma correntinha só. Tá? Não coloque 2 correntinhas, porque ele começa a embabadar. Então, ele tem que ficar certinho como está. Agora, fechei ali com o ponto baixíssimo e vou andar até o próximo intervalo aqui, de 2 correntinhas. Então, eu venho com o ponto baixíssimo aqui, com o ponto baixíssimo aqui e no intervalo também. Então, andei até chegar lá, ó. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer 3 correntes.
3 pontos, que é o cantinho, 2 correntes, mais 3 pontos. Às vezes escapa da minha mão porque eu tô com o braço apoiado na mesa, aí fica ruim. Então, 3 pontos. Fiz um canto, 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Uma corrente, agora vem aqui no intervalo fazer 3 pontos. Aquele intervalo anterior de uma corrente, ele é para você fazer 3 pontinhos dentro dele, pegando dentro dele mesmo. Outra corrente, uma correntinha só, e vai fazer o cantinho. O cantinho tem 2 correntes, porque cada corrente é para cada grupo de ponto de 3 pontos. Então, ele tem 2 grupos, então ele tem 2 correntes. 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Então, fizemos um canto, o intervalo de 3 pontos, outro canto. E assim eu vou fazer até chegar ali no final. 1, 2 e 3. Uma corrente, vamos fazer outro canto. 1, 2, 3. 2 correntes, mais 3. Uma corrente, 3 pontinhos no intervalo. Uma corrente, outro cantinho aqui, que é o nosso quarto cantinho. 2 correntes, mais 3 pontos. Uma corrente, no intervalo 3, finalizando a nossa terceira carreira, que eu vou fazer uma corrente e vou aqui, 1, 2, 3, no terceiro, vou fechar com o ponto baixíssimo. Então, a nossa terceira carreira tá concluída. Então, nota que ele tinha um cantinho de cada na segunda, na terceira ele já tem um canto com 3 pontos no intervalo, um canto com 3 pontos. E assim, a gente vai aumentando à medida que você vai fazendo as carreiras. Fechei com ponto baixíssimo, vou fazer outro ponto baixíssimo no segundo ponto, mais um ponto baixíssimo no terceiro ponto e no intervalo também. Quarta carreira. Então, 3 correntes, 2 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Esse é um canto. Agora, uma corrente, eu venho aqui para esse intervalo fazer 3 pontos. 1, 2 e 3. Uma corrente, vou para o próximo fazer 3 pontos. Próximo intervalo de uma corrente que eu fiz na carreira anterior. Ficou o cantinho, uma corrente, 3 pontos, uma corrente, 3 pontos, uma corrente, cantinho de novo. Duas correntes, mais 3 pontos. Uma corrente, vamos lá, fazer um grupo de 3 aqui e um grupo de 3 aqui, com intervalo de uma correntinha entre eles. Então, ele vai aumentando por si só, né? Porque se você tá produzindo um grupo de 3, o primeiro grupo de 3 fica para esse lado e o segundo grupo de 3 para o lado da frente.
E aqui você pode ir aumentando quanto você precisar. É legal você tirar a medida da onde você vai fazer a peça, se for uma manta, se for uma almofada, e fazer os quadradinhos primeiro, fazer um quadradinho, e depois você faz a medida correta para que não fique muito apertada a peça, né? Se for uma almofada, ele não entra depois no acabamento, e se for alguma peça de pé de cama, ou então manta, ele fica muito fora do tamanho que você deseja. Então, tudo isso tem que fazer uma amostra. E é legal que na amostra você já vai vendo a agulha que você vai usar, se está adequado para o fio. Você vai percebendo também se o fio é o que você estava pensando, porque às vezes a gente compra um fio e não é aquilo que a gente imaginava, então você não precisa fazer a peça inteira para só perceber isso depois, né? E a gente vai treinando. A peça principal, ela só vem depois que você fizer uma amostra. Então, aqui, ó, eu fiz os 4 lados, vou fechar aqui, vou fazer ponto baixíssimo, baixíssimo e baixíssimo. Andei até lá. E aqui, à medida que você vai aumentando, ele vai aumentando os grupos de 3 na parte central, entre uma ponta e outra. A mesma coisa aqui. Aqui eu parei em 3 grupos de 3, né? Mas eu já deixei espaço se eu quisesse fazer mais, ó. 1, 2, 3, 4. O próximo já viria com 4, né? Muito legal. E você vai notando, ó, que aonde nós fechamos, que foi aqui, né? Ele não fica visível. Olha para você ver. Tá vendo? É melhor do que você fazer no meio. Tem umas pessoas que fazem aqui, mas elas começam com correntinha bem aqui na parte central, e você bater o olho e você vê, né? Aqui já fica mais escondidinho, né? Para a nossa peça ficar bonitinho. Agora, e aqui você vai fazendo o tanto que você quer, né? 15 por 15, 20 por 20, 10 por 10. Agora eu vou mostrar para vocês quando eu termino tudo, né? Você pode fazer tudo e deixar o acabamento para você fazer depois, a quantidade que você deseja. Mas aqui eu já vou mostrar para vocês como eu faço o fechamento. Quando eu termino a peça, já tenho essa aqui prontinha. Então, quando eu termino o último grupo de 3, eu vou fazer uma correntinha para fechar no ponto baixíssimo lá, né? Ó, eu faria isso aqui para dar continuidade. Fecharia aqui, ó, né? Só que eu não vou fazer assim. Eu vou vir aqui, fiz o grupo de 3, faço uma corrente e puxo todo o fio. Geralmente eu deixo esse tanto, que é o tanto para fazer o arremate. Agora eu vou pegar uma agulhinha de costura e vou vir aqui, não nas 3 correntinhas, no ponto da frente, e vou abraçar ele inteiro, ó, dessa forma, tá? Então, é do meu corpo pra fora, de dentro pra fora, aqui, assim. Puxo. Agora, eu faço a mesma coisa na última correntinha, ó, aqui. Tá vendo? Do meu corpo pra fora, de dentro pra fora. E vou puxar. Só que agora eu puxo para que fique do tamanho das outras correntinhas, ó. Tá vendo? Para que fique igual, do tamanho das outras correntinhas. Não pode ficar muito maior, não, que fica feio. Então, tem que ficar igual. Agora, eu venho aqui atrás, vou passar aqui por dentro, só para dar uma fechada. E vou passar por dentro desse grupo de 3, pelo avesso, né? Passo por dentro do grupo de 3, aqui. Agora, eu vou pegar um fio daqui
e vou fazer um nozinho aqui. Ó, bem seguro, tá vendo? Agora eu volto aqui aonde eu passei a agulha anterior e puxo. Quando eu puxar aqui, o nó vai pra dentro. Olha como ele fica escondido. Tá vendo? Agora eu corto. Pronto, aí. A mesma coisa no início do trabalho. Vou passar num grupo de 3. Vou dar aquele nozinho que eu dei ali. Vou pegar um fiozinho. E vou dar um nozinho aqui. E vou voltar com a agulha pelo mesmo lugar para onde eu fui. Trazendo para o nozinho ficar escondido dentro do trabalho. Assim. Pronto. Tá vendo, ó? Ficou direitinho nosso fechamento. E ficou direitinho o nosso início aqui. Então, às vezes, eu faço todos eles. E depois eu venho fazendo o acabamento, deixo tudo pronto para fazer o fechamento. Numa próxima aula, eu vou ensinar como fechamos um no outro, tá? Que é muito importante esse cantinho aqui, ó. Então, vou mostrar como fazemos isso. E outra aula, eu vou fazer esse daqui, que a gente vai colocar várias cores. Vou mostrar os acabamentos também, que é muito importante, tá? E a gente não tem muita perda de tecido também, isso é importante. Tá bom, meninas? Obrigada.